Inclusive, eu estava lembrando que no meu último livro, Qualificação Assistencial, eu tenho uma seção inteira sobre discordância, a discordanciologia, que é baseado na minha monografia de graduação de psicologia, que eu estudei as contestações, né, na terapia, nas relações, enfim. Eu acho que ela é inevitável, porque a confrontação, a essência dela é a diferença, né? Então, às vezes, a confrontação, que é uma relação de oposição, ela às vezes não é nem direta, às vezes ela é indireta. Por exemplo, se você fala uma coisa, você afirma uma ideia, e eu não gesticulo que eu concordo com ela, isso já supõe uma discordância e abre a brecha para uma oposição e confronto. Então, assim, tem várias maneiras de ocorrer essa confrontação, que a gente tem uma ideia de confrontação é só o embate, né? E não necessariamente, ele pode vir de outras formas. E se ele é inevitável, na minha opinião, respondendo a tua pergunta, eu acho que é inevitável, porque as pessoas têm experiências diferentes, têm visões diferentes, e mesmo que a gente esteja em silêncio, há oposições, assim como há afinidades, né? E eu acho que tem situações, sim, que ela deve ser evitada. Até uma experiência própria minha, de quando eu era mais novo, que eu estava andando de carro com o pessoal, acho que eu estava de carona, não lembro, e o motorista começou a falar algumas coisas, e eu, jovem ali, inexperiente, comecei a contestar ele. Comecei a confrontar a pessoa durante o deslocamento. E a pessoa começou a ficar nervosa. As outras pessoas que estavam no carro perceberam. E aí alguém me cutucou e para eu parar, né? Aí depois a pessoa falou, poxa, você não pode fazer TARES, impactoterapia, confrontar uma pessoa enquanto ela está dirigindo. Porque dali tu tá, né? A pessoa pode desequilibrar, pode entrar um assédio ali, alguma coisa, e gerar um acidente de percurso. Então, outro exemplo é no consultório, às vezes, no atendimento, numa assistência, numa intervenção. A pessoa, às vezes, ela cometeu um erro, ela está errando, só que ela está no momento que ela está totalmente desequilibrada e surtada. Você não vai chegar naquele momento e confrontar ela mais ainda, porque você vai estar potencializando o desequilíbrio da pessoa e aquilo pode redundar numa tragédia maior. E isso eu aprendi com o professor Valdo também, porque eu não tinha essa sensibilidade, essa noção. Aí aconteceu uma situação aqui, que no CE, que a pessoa estava bem desequilibrada, e eu cheguei, não, mas isso aí está acontecendo por causa disso, disso e daquilo. O professor Valdo estava do lado. Ele só olhou para mim assim, e fez assim, sutilmente assim. Aí eu parei e no outro dia ele veio me explicar. Olha, quando a pessoa está alterada, você não pode chegar ali e cutucar mais ainda. Então isso é as bases da empatia. Então na empatia tem muito isso, tu saber o momento apropriado para tu contestar, confrontar, se opor explicitamente, e o momento que tu tem que fazer, tu tem que ter a sensibilidade do economia de males, de saber que em determinadas situações não importa quem tem razão. Ali não é uma questão de tu querer mudar a ideia, contestar a pessoa, alguma coisa assim. Tem que ficar quieto e deixar a poeira baixar, surgir o momento apropriado, otimizado para você expressar, porque o confronto, já vou encerrar aqui, o confronto ele desperta muita reação emocional nas pessoas, porque ele está mexendo com as convicções mais arraigadas que as pessoas têm. Às vezes não, né? Às vezes é que um debate tranquilo, troca de ideias, confrontação, digamos assim, a nível de ideias mesmo, então é tranquilo. Mas quando você confronta uma ideia que está muito convicta, muito arraigada, está associada a crenças da pessoa, pode esperar que vão ter reações emocionais contra você, a pessoa de repente vai se sentir ameaçada, vai se sentir menosprezada. Então é bem interessante, essa é uma área de estudo muito interessante. Isso quer dizer, não basta só tu estar correto, tem que ter a cosmovisão de ver se aquele é o momento apropriado, porque ali para ver as consequências, os efeitos colaterais daquilo ali. Exatamente. Assim, a gente tem às vezes uma ideia, um preconceito com a discordância, né? Porque se a pessoa está discordando, passa a impressão, a ideia que ela está contra a pessoa ou contra tudo que está sendo feito.
Então eu posso chegar, por exemplo, aqui no círculo mental somático e dizer, olha, eu não concordo dessa maneira com esse procedimento, com essa, daqui. A tendência geral é já achar, ixi, o Júlio está antagônico ao círculo, o Júlio não gosta do fulano, do Beltrano. Isso é um equívoco. Pode acontecer? Pode. Existe a discordância, a oposição, que ela é belicosa, que ela é mal intencionada, que ela é movida por desafeto. Mas também existe a positiva. O Nonato está falando aqui das pessoas que tem pessoas que elas têm esse temperamento, são muito críticas, né? Elas têm isso na sua personalidade, e aqui na CCCI é muita gente assim, que tem uma criticidade muito alta. Então essas pessoas que têm uma criticidade muito alta, elas tendem a contestar mais coisas, a discordar mais coisas e tal, mas não quer dizer que a pessoa está contra, é porque ela tem esse olhar de busca de um aperfeiçoamento constante. Então esse ponto que eu queria chamar. Assim como existe a confrontação belicosa, existe a confrontação super bem intencionada, sadia, que a gente tem que aproveitar, né? Então assim, existe essa crença de que discordar significa que a pessoa está contra e todos. E isso às vezes também vem um pouco daquele ranço religioso, sabe? Que se tu estiver discordando é porque você está contra. Então tem um pouco isso. Então pessoas que têm um temperamento mais religioso, é difícil. E tem que aceitar o argumento de autoridade também, né? Também. E essas pessoas é difícil de conviver com pessoas muito discordantes, contestadoras. Elas se sentem incomodadas. E às vezes você fica estigmatizado. Então esse medo, às vezes, de mostrar discordância, tem que ver o aspecto do grupo, né? Tem que ver o aspecto da cultura ali, do holopensene, porque às vezes é mal visto, muito mal visto, a pessoa questionadora. E eu acho que... O professor Valdo, ele gostava, né? Às vezes, né? Às vezes ele gostava, ele pegava uma pessoa que era muito questionadora e chegava e dizia, cadê fulano? Quero debater com fulano. Mas ele fazia assistência, uma assistência muito forte. A pessoa, quando ela vai falar com sinceridade, com autenticidade, aquilo que ela está discordando, ela está se revelando. Ela está se mostrando o que ela realmente está pensando. O que ela pensa. E se a pessoa tem muita preocupação com autoimagem e tal, coleiras do ego, preocupação com determinada posição, e ela já não faz, ela já não vai fazer, porque ela tem medo de perder isso. E aí tem essa questão também de algumas pessoas que também vêm do lado religioso, que é essa coisa da pessoa se santificar, né? De querer ser santa e tal. Então ela não discorda de ninguém, ela não confronta com ninguém, e ela fica aquela aura de sabedoria, de evolução e tal. Isso é uma coisa que pega. Para mim isso é um mata-burro que às vezes pega. Exato. É a manutenção de uma autoimagem santificada. Então ela não pode discordar, ela não pode confrontar. Como que ela vai estar confrontando, discutindo, debatendo? Isso aí é uma questão para se pensar. Tá? Outra coisa também, tu discordar da palavra de autoridade, né? Exato. Isso é um problema. Então, o professor Valdo escreveu isso. Aí você olha aquilo, poxa, mas isso aqui, essa palavra, esse negócio que ele escreveu, não tem muita lógica. Pronto. É que a confrontação, ela é antipática, de um modo geral. Confrontar. Tu te torna o crica, tu te torna a pessoa do contra, tu fica estigmatizado. Mas é essencial. Agora, o que a gente precisa ver, o que o Nonato falou também, é a forma, né? Isso eu acho que a gente precisa evoluir bastante. Saber confrontar, saber fazer a validação e a contestação. Eu passei por uma experiência parecida uma vez numa reunião, e daí eu coloquei um ponto discordante, e aí uma pessoa falou, não, pessoal, vamos manter um campo e tal. Então isso aí às vezes é um cala-boca anticosmoético, é uma forma de manipulação para todo mundo ficar quieto, aceitar, baixar a cabeça e vamos lá sem ter nenhuma discordância. Agora, a gente tem que saber distinguir discordância de queixa, né? De queixume, de reclamação. Sim. Porque às vezes realmente alguém começa a se queixar demais e tal, aquilo ali fica chato e realmente dispersa as coisas. Então é uma sutileza. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, uma coisa que atrapalha a confrontação, porque o que a gente está vendo aqui é a qualidade dessa confrontação, né? Ela por si só é neutra. Ela pode ser positiva, negativa, ela pode estar no momento apropriado, no momento inadequado. Agora, uma coisa que eu vejo às vezes é que às vezes a pessoa confronta sem ter entendido o que o outro falou.
Então ela vai confrontar, ela vai aquela coisa meio que ansiosa de querer dar o conta, um pensamento raso, superficial, mas ela nem entendeu direito a intenção, o argumento do que o outro está falando. Então às vezes cria um atrito. E outra coisa, às vezes tem pseudo-divergências. Às vezes acontece aqui, às vezes eu fico só observando. O cara fala A, o outro fala B. Daí eles começam, não, mas ó, isso eu não concordo com o outro. Só que se tu for olhar bem, os dois estão falando de coisas corretas que são complementares e não são necessariamente divergentes. É porque às vezes a pessoa fica tão focada no seu pensamento, em defender aquilo ali, e o outro também no seu, que aí fica aquela discussão meio esquizofrênica. E aquelas duas ideias são perfeitamente conciliáveis, às vezes são duas faces de um mesmo aspecto. Isso é muito comum no campo das ideias, né? Vamos pegar o exemplo da psicologia, as diferentes correntes da psicologia, que à primeira vista são todas com visões de homem muito discordantes e divergentes. Não necessariamente. Eu sempre achei isso aí meio distorcido, né? Tanto é que a terapia cognitiva é uma das mais ecléticas que tem. Ela, de certa forma, ela vai conseguindo pegar conciliar. Então isso é um aspecto, a intercompreensão ideativa, que aliás vai ser o tema que eu vou apresentar na tertúlia matinal daqui umas semanas. Que é essa coisa, a gente entender, compreender primeiro exatamente o que o outro está falando, a ideia dele, para eu depois ter a minha argumentação, a minha visão. Ah, tá, então é isso que você está falando, foi isso que eu entendi. Então beleza, seguinte, ó, concordo com esse ponto, legal, mas esse ponto aqui não concordo por causa disso, aquilo. E aí entra outro ponto também da confrontação que atrapalha, que é a falta de compreensão, é a fraqueza de argumento. Isso é uma coisa que atrapalha também. Porque se a pessoa ela tem um pensamento, é aquilo. E aí ela não é boa em argumentação, em embasar, em fundamentar aquilo que ela está falando. Então eu acho isso muito importante, a argumentação na hora que tu for confrontar. Existem argumentos que eles são irresistíveis, porque eles são muito lógicos, muito baseados no fato. E aí a outra pessoa, claro, né, vai dar consciência dela, avaliar os argumentos que você expõe. Por exemplo, eu sou um cara que no debate, falando aqui, abrindo meu Lavicom, eu sou mais nervoso, eu não consigo. Então tem pessoas que são extremamente frias, o negócio está ali pegando fogo, a pessoa está ali e ela consegue manter a lógica, a racionalidade. Geralmente esse sai melhor. Eu já me esquento, às vezes até estou certo, mas aí eu fico nervoso e chuto no pau da barraca. Ninguém é igual. Do poder temporal, né? Porque às vezes a pessoa ela quer vencer uma discussão, ela quer sair como a última palavra, sabe? Isso aí entra competitividade, Vaidade. Vaidade, a coisa do poder temporal. Pô, eu sou fulano, como é que eu vou sair por baixo, vencido pro ciclano, entendeu? Então isso aí, na linha do que a Terezinha estava falando ali, de não querer falar, de falar pouco, o professor Paulo incentivava muito isso. E isso tem muito a ver com a autoconfiança, né? Tem muito a ver com a autoconfiança. Porque eu por exemplo, no meu caso, às vezes, quando eu estava em atividades aqui, eu via o pessoal falando, discutindo e tal, a gente tem aquela coisa de querer ser aceito pelo grupo, né? De querer ser aprovado, não querer ser rejeitado pelo grupo. E às vezes as pessoas estavam debatendo assuntos, tendo opiniões, e eu estava vendo aquilo e disse, poxa, mas eu penso totalmente o contrário disso que o pessoal está falando. Como é que ninguém está vendo isso, aquilo? E aí, pela falta de autoconfiança, a minha tendência era me julgar como eu errado. Eu estava errado, então eu não falava nada. A priori, eu estou errado. Eu estou errado, por causa da falta de confiança, falta de segurança. Então, tipo assim, pô, eu sou muito burro, porque... Aí o pessoal ia falar, e aquele debate ia crescendo naquele assunto, mais distante ainda do que eu estava pensando. Com o tempo, aí que o pessoal vai adquirindo mais autoconfiança e tal, hoje eu já penso o contrário. Eu já penso, se eu estou vendo uma coisa que ninguém está falando, que está indo de contra, né, que está diferente do que a maioria está indo, aí é que eu devo falar. Porque daí, como é que eu vou saber se de repente a questão da assistência, a dúvida assistencial? Porque às vezes aquilo que eu vou falar, a maioria das vezes acrescenta. Entendeu? Acrescenta um ponto de vista diferente, uma outra ótica, e aquilo ajuda a enriquecer o debate e levar para um outro patamar. Então essa questão da autoconfiança, a pessoa tem a ideia às vezes, mas ela não confia, não acredita nela mesma. E aí ela não fala. Ela fica na inibição, ela tem medo de ser linchada, a sua reputação, né?
A tendência é, puxa, as pessoas vão ver que eu sou burro, que eu sou, entendeu? Então isso é uma coisa importante. Então hoje eu prefiro falar e passar por burro se eu estiver errado, do que ficar quieto e de repente perder a oportunidade de contribuir para o enriquecimento do debate. Entendeu? Tem o a priori eu estou errado, mas também tem o a priori eu estou certo também, né? Tem os dois. Tem os dois. Só para complementar, isso que você falou é interessante, né? Então quando a pessoa, é que entra a questão do orgulho e tal, a pessoa pode confrontar, dar a opinião dela de uma maneira não peremptória, de uma maneira não definitiva, que aí entra esses é que sofrem mais. Quem vai confrontar já com aquela carga de eu tô certo, a minha ideia é a definitiva, esse é que tende a ter problema se for refutado, contestado, tiver burro, for uma ideia burra, entende? Então, quando a gente está na dúvida se aquilo que a gente está pensando é o mais correto ou não, você coloca como um ponto de vista, uma hipótese. Olha, eu estava pensando aqui, será que isso não poderia ser desse jeito? Entende? Mas não pode deixar de falar. Não pode cometer omissão deficitária, porque isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Primeira coisa, se você vai contestar, confrontar alguém, você tem que estar ciente de todo o contexto. Você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que entender o que o outro realmente disse. Acho que esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você ver o contexto. Se aquele contexto ele é o apropriado, o momento certo para você falar aquilo que você discorda, porque às vezes nem sempre é o momento. Terceiro é a forma com que você vai falar, né? Porque isso aí vai ser muito influenciado pela intencionalidade da pessoa. Se ela está bem intencionada, se ela está bem baseada, se tem os argumentos. Então a forma que você vai falar. É interessante uma técnica, é o seguinte: se você estiver muito contra o que o outro está fazendo, o que o outro está falando, para você não colocar uma energia muito forte, emocional, vou ter que deixar embaçando, para você não colocar uma energia muito forte ali na tua fala, às vezes, você pode usar aquela técnica do morde e assopra, né? Você primeiro vê aquilo que você concorda, aquilo que está positivo, porque é impossível você ver 100% de discordância naquilo que você vai contestar. Alguma coisa ali está boa. Então primeiro você valida aquilo que você concorda, aquilo que você está de acordo, até para mostrar para o outro que você não está adversário dele, você não desafeta, você não está contra aquilo, você está com algum nível de isenção. Então você fala, olha, isso aqui eu concordei com isso aqui, achei interessante, porém eu tenho um contraponto aqui, eu discordo disso. Acho que aqui no circo a gente vê muito isso, né? A gente usa algumas técnicas aqui até sem perceber às vezes. Uma das que a gente mais usa aqui é o contraponto. Eu gostaria de fazer um contraponto, um complemento, né? Data vênia. É um viés diferente daquilo que você falou. Então existem formas diplomáticas, sutis, de você fazer essa confrontação. E isso aqui existe casos mais punk que às vezes não tem nada disso aí. Você tem que chegar e colocar as cartas na mesa e fazer o... Eu acho só queria reforçar esse ponto, de a pessoa fazer a leitura da estrutura do outro, da empatia do outro. Porque às vezes você vai com muita força, você vai com muita confrontação, e o resultado, por que dizer, acrescentadora. Às vezes o resultado, você vai querer ver só, não, eu fiz o desassédio, eu fiz a impactoterapia, e você vai sair lá com o peito estufado, e você não fez nada. Você até fez a impactoterapia, mas as consequências, às vezes, vão ser terríveis. Então no meu caso, aprendi muito isso no consultório. Não que eu fizesse impactoterapia no consultório, mas eu digo, a gente tem essa sensibilidade de ver o outro, porque aquilo que você vai falar vai repercutir no micro-universo do outro. Você tem que cuidar se você não pode, por exemplo, predispor um comportamento autodestrutivo do outro. E da pessoa sai de lá e se joga da ponte. Ou vai lá e toma uma atitude radical na vida dela. Isso aí não pode. Então tem que ter esse discernimento, essa empatia. Porque a gente está vendo que a confrontação em si ela é neutra. Ela pode ser feita de uma maneira positiva, sadia ou cosmoética. Porque às vezes a pessoa tem uma autoconfrontação truculenta, repressiva, rígida demais. E isso acaba refletindo na forma com que ela confronta ou não confronta os outros. Então, por exemplo, eu trouxe o meu exemplo ali, que eu disse que eu tinha uma ideia e eu achava que sempre que eu era o errado, e então por isso que eu não falava nada.
Então, até certo ponto, eu tinha uma autoconfrontação patológica, porque eu sempre dava o contra naquilo que eu pensava. E aí eu acabava não fazendo nenhuma manifestação, nenhuma contestação, nenhuma opinião que fosse contra o público. O primeiro confronto íntimo, eu acho que a gente tem um dos principais, ou conflito, é mental soma subcérebro, né? Porque aí tem a parte emocional com a parte racional, né? Exatamente. É recíproco, né? É o abertismo tanto daquela pessoa que está sendo confrontada para de repente rever alguma postura ou comportamento, mas também de quem confronta para confrontar, ou também para ver, para avaliar a confrontação que está promovendo. Porque às vezes você está errado. Só porque eu estou confrontando não significa que, né, eu sou o agente confrontador, não significa que eu esteja certo. Às vezes eu estou errado. Eu entendi mal o que o outro está chato porque estou pensando ou fazendo. Está falhando esse microfone. Está terrível. A gente pode até, não sei nem se existe uma errometria, área assim, a errometrologia. Agora, um dos critérios, a gente pode ver vários, isso é uma área interessante da gente, isso tem a ver com a moral também, a moral e a ética, né? Agora, aqui na comunidade, entre nós, acho que um dos critérios de avaliar o peso, o valor do erro, é a sua repercussão para o grupo. Isso é uma coisa interessante também. O efeito daquele erro para o trabalho da Max ProEx, isso é uma coisa interessante. Porque a gente vai, isso eu aprendi com o professor Valdo, que às vezes ele tinha determinadas reações e fazia determinadas intervenções para assistir o erro de alguém, né? Eu reparava isso, que quanto mais aquele erro ele pode comprometer, ou afetar, ou prejudicar o trabalho como um todo, ou o coletivo, mais ele ia em cima daquilo. Até como dentro do exemplarismo, né? E às vezes você comete um erro que ele é um erro branco, uma coisa branca no sentido de fraco, né? Uma coisa inofensiva, às vezes que é muito particular, enfim. Ou erros também que colocam em questão a saúde e a vida das pessoas, da pessoa. Então isso é interessante. Agora, outro aspecto também, só para voltar no que o Alexandre falou, a gente não pode esquecer, quando a gente faz essa distinção, nós estamos falando aqui para intermissivistas, ok. Mas tem uma outra variável, que aqui é uma organização. Nós estamos trabalhando aqui, é uma comunidade, são instituições. A gente tem que entender, a instituição Conscienciologia, aqui Cognópolis, é diferente da instituição família. Acho que foi nesse sentido que o Nonato falou. Então a gente precisa ter essa adequação. E aí isso aí vai influenciar no quanto um erro ele é sério, prejudicial, ou quanto um erro ele precisa ser desdramatizado, né?